Olá pessoal, tudo bom? Tentei fazer agora uma transmissão ao vivo, porém a internet caiu e não deu para fazer, tá? E assim eu espero que a gente consiga melhorar a situação para a próxima semana e conseguir fazer as transmissões ao vivo. Mas já que não deu, eu estou gravando essa aula aqui e eu vou passar para vocês. Não vai ser uma aula longa, tá? Mas se você quiser acompanhar, você pode acompanhar aí da página 190, tá bom? Do livro, né? O livro que nós usamos é a coleção Inovar da editora Saraiva, que é essa daqui, tá bom? Inovar da editora Saraiva para o sexto ano. Essa é uma aula destinada ao sexto ano do ensino fundamental, aula de ciências. Nós vamos falar sobre matéria e misturas, tá? Mas primeiro a gente tem que entender o conceito de matérias para nós podermos falar de misturas. Se você olhar para essa foto na qual nós temos aqui, nós vamos ter aqui várias coisas, floresta, vamos ter os morros, vamos ter pedra, areia, ar, água, pessoas andando na praia, mas aí é que eu queria perguntar para vocês. Tudo que você olhar aí, você imaginar aí, tudo que você sentir, né? No caso, tudo, até as moléculas que estão cercando você, que você vai sentir a água, o cheiro do mar, o calor, tá? São misturas, tá? São algum tipo de mistura. E o que tem aí são matérias, tá? Por exemplo, eu tenho a areia, que é uma matéria, a água é outra matéria, cada uma tem a sua forma, cada uma tem seu jeito, e é isso que nós vamos entender agora, tá bom? Só dizendo para vocês que aqui nós temos essa atividadezinha aqui, tá? O que você sabe é para você fazer, copiar, responder no seu caderno, tá? Aí você pode pausar o vídeo agora, pá! Pausou o vídeo, você vai ver aí no caso a atividade, e você vai poder resolver se você não tiver o seu livro, mas eu creio que você tem, certo? Essa é a atividade que nós usamos na escola. Se você é uma pessoa de outro estado, de outra cidade, que não tem esse livro, se você quiser fazer de forma de treino, de alguma coisa, você pode copiar aí, tá? Pausa e copia. Então vamos lá. O que acontece? O que acontece? Tá? Nós vamos focar. Eu não vou mostrar, essa é a resposta pessoal, tá? Eu não vou mostrar as outras atividades porque tem essas respostas. Esse é o único livro que eu tenho digital e ele é do professor, tá bom? Aí aqui, a gente vai agora ver matérias. O que é matéria? Aqui no livro vai pedir para você olhar essas quatro imagens. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para você conseguir ver as quatro imagens, tá bom? Deixa eu ver aqui, pronto. Você consegue ver, nós temos aqui um tronco de árvore, frutas, um caderno e uma jarra colocando suco ou uma vitamina num copo, tá? Aí eu queria saber perguntar para vocês, o que disso daqui é matéria? O que disso daqui é matéria? Tudo isso aqui é matéria. São exemplos do que nós chamamos de matéria, tá bom? Então, tudo aqui é matéria. Vamos lá. As propriedades que podem ser observadas em qualquer amostra de matéria são definidas como propriedades gerais. Então, todas as matérias têm suas propriedades gerais, tá certo? Uma das propriedades gerais da matéria é a extensão. O que é a extensão? A extensão é o espaço que essa matéria, tá bom? Ela vai ocupar, tá? No caso, no ambiente, tá? Ela possui um volume determinado, então é a extensão que ela vai ocupar nesse ambiente, tá? Quando determinada quantidade de matéria tem volume definido, dizemos que ela constitui um corpo. Então, no caso, eu tenho um volume definido, então eu sou um corpo. Por isso nós chamamos isso aqui, ó, de corpo, tá? Então, o que acontece? Eu tenho um volume definido. Se lá tem um volume definido, então ele é um corpo, tá? Tudo que tem volume definido, que está dentro de uma extensão, ele é chamado de corpo. É o caso de um corpo, um cavalo, uma árvore, e assim vai.
Tá? Outra propriedade geral da matéria é a massa, que pode ser o seu valor medido em quilogramas. Então, quando nós colocamos aqui, nós falamos de peso, tá? O peso que nós temos na balança é a força que a gravidade puxa você para a Terra, tá? Que no caso é a sua massa, ela vai puxar a sua massa para a Terra, tá bom? Assim, as propriedades gerais da matéria que possibilitam enunciar o que é matéria. É considerada matéria tudo o que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço é matéria. Olhe ao seu redor agora. Dê uma viradinha assim. Procure alguma coisa. Tudo que você está olhando aí é matéria. Porque tudo ocupa um espaço, um lugar no espaço, no ambiente, e tudo tem massa. Tá bom? Vamos aqui para a próxima. Vamos para cá, pronto. E o ar? Você vai me perguntar, e o ar? Ele é matéria? Sim, o ar, ele é matéria, tá? Se eu pego uma bexiga, como o livro fala, e eu assopro na bexiga, eu amarro ela e eu coloco numa balança, vai ter um peso. O ar, ele não vai ocupar dentro da bexiga um espaço. Então, sim, o ar, ele é matéria. Ele tem massa e ocupa lugar no espaço. Como diz aqui, ó, o ar também tem massa e ocupa lugar no espaço, sendo, portanto, considerado matéria. Tá bom? As propriedades gerais da matéria são, portanto, comuns a todos os tipos de matéria e não permitem diferenciar um corpo do outro. As propriedades que permitem diferenciar uma amostra de matéria da outra são chamadas de propriedades específicas. Então, eu tenho propriedades gerais e eu tenho propriedades específicas. Vamos lá ver as propriedades específicas da matéria, que são duas. São as propriedades organolépticas. O que é propriedade organoléptica? Nada mais é do que podem ser reconhecidas pelos órgãos e sentidos, como odor, gosto, como cor, gosto e odor. Então, no caso, toda matéria que tem propriedades organolépticas, elas vão ser reconhecidas pelo nosso corpo, pelos nossos sentidos, tá? Elas vão ter uma cor, vão ter um gosto, vão ter um odor, tá certo? E propriedades físicas, tá? Por exemplo, como temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, dureza, maleabilidade, ductilidade e condutibilidade. Tá? Nós vamos ver tudo isso agora. Propriedades organolépticas. Nós vamos olhar aqui agora, nós temos três amostras. Nós temos uma amostra de sulfeto de cobre, nós temos uma amostra aqui de rubi lapidado e uma amostra de enxofre. Eu consigo ver? Sim, cada um tem uma cor específica. Eu consigo sentir o cheiro? Sim. Consigo sentir o cheiro do enxofre? Sim. O gosto das pedras? Posso sentir. A gente não vai colocar porque são coisas que fazem mal pra gente. Mas aqui, tudo tem uma cor específica, tá? O que acontece? Além do formato cristal ou pó, as propriedades específicas da matéria, no caso, das três matérias a seguir. A propriedade específica evidente nesse caso é a cor de cada material. Então, no caso aqui, eu tenho uma amostra de enxofre, mas você olha, mas isso aqui não é lapidado, não tem forma de cristal, mas o enxofre tem uma forma de cristal também, só que é muito pequenininha, a gente não consegue ver, aí parece uma poeira. Se você olhar um grão de areia, ele vai parecer um cristal, tá? Só que muito pequenininho. A propriedade específica mais evidente nesse caso é a cor. Uma cor azul, um vermelho puxado por rosa, um rubi, né? E um amarelo, tá? No caso, os cristais de sulfeto são azuis, o pó amarelo é o enxofre e o rubi é vermelho. Por meio de uma propriedade organoléptica, também é possível, por exemplo, distinguir materiais visualmente semelhantes, como sal de cozinha e o açúcar refinado. Lembra que o açúcar refinado é esse açúcar que nós usamos em casa, que é o açúcar cristal. O açúcar refinado é aquele bem fininho, que geralmente é conhecido, principalmente aqui na nossa região, como açúcar de confeiteiro também, tá?
Eles são praticamente iguais. O que vai diferenciar um do outro? O sal do açúcar vai ser diferenciado pelo sabor, tá? Que no caso, como está aqui, ó, o gosto dele, tá bom? Então o que acontece? Eu consigo distinguir os dois pelo gosto. Então se eu consigo distinguir eles pela cor, gosto ou odor, no caso eu tenho uma propriedade organoléptica, tá bom? Deixa eu ver aqui. Entretanto, usar os órgãos dos sentidos para reconhecer materiais pode colocar em risco a nossa saúde. Pense, por exemplo, da água. Para assegurarmos que ela é de fato própria para consumo, ela deve estar livre de substâncias, micro-organismos que possam fazer mal, né? Então, no caso, a água ela não pode ter... Opa, pera. Rapidinho, que deu um problema, pronto. A água ela não pode ter, tá certo? Nem cheiro, nem sabor, né? Ela não pode ter cor, tá? Por isso que nós não podemos ir lá e provar tudo. Nós temos que ver direitinho, tá? As propriedades físicas, né? Nós vamos ver aqui agora. As propriedades físicas dos materiais, certo? Os materiais podem ser encontrados em diferentes estados físicos, sólidos, líquido ou gasoso, que dependem principalmente da sua temperatura. Então, no caso, a água ela tem os três estados: estado sólido, que é o gelo, estado líquido, que é a água normal, e o vapor, tá? Que é o estado gasoso, né? Que no caso, deixa eu olhar aqui, pronto. Esses três estados estão aí. Então, no caso, se eu pego a água, boto ela a uma temperatura próxima ou abaixo do 0 grau, ela vai o quê? Congelar, tá? Se eu pego e aqueço a água próximos aos 100 graus ou passando dos 100 graus, eu vou fazer com que a água evapore. Então, o que acontece? Aí eu vou ter uma pequena... eu vou ter aí umas mudanças da matéria. A matéria está em estado líquido, pode ficar sólido, tem uma matéria no estado sólido, que pode ir para o líquido e assim ir para o gasoso dessa forma também, tá? A temperatura em que o material passa do estado sólido para o líquido chama-se temperatura de fusão. A fusão da água acontece mais ou menos lá no 0 graus, um pouco acima dos 0 graus, tá? Já a temperatura de um material que passa do estado líquido para o gasoso, temperatura de ebulição da água, a temperatura de ebulição é aos 100 graus, tá? Quando a água começa a ferver, 100 graus. A densidade é uma grandeza física que resulta na relação entre a massa e o volume do corpo, tá? Aí é o que eu pergunto para você. Se eu pegar uma bola, uma esfera qualquer, de um tamanho específico de diâmetro, vamos colocar que ela tenha, como o exemplo diz aqui, né? Aqui fala sobre o volume de 1 litro. Então, no caso, essa esfera cabe 1 litro. Mas vamos colocar que ela tenha 10 centímetros de diâmetro. E eu faço uma esfera com 10 centímetros de diâmetro e eu olho assim, o que é diâmetro? Você pode se perguntar, né? Diâmetro é quando eu tenho um círculo e eu consigo ir de uma ponta desse círculo a outro círculo. Isso é o diâmetro, passando pelo centro. Então, no caso, quando eu tenho um diâmetro, aí eu posso colocar, por exemplo, uma bola de ferro, uma bola de alumínio e uma bola de madeira. Se eu olhar nessas imagens aqui, ó, a bola de ferro, tá? Ela vai pesar muito, 7,8 kg. Por que ela vai pesar tanto? Porque ela tem uma densidade maior. Imagina que eu tenho um monte de moléculazinhas e elas estão todas bem juntinhas. Torna esse material mais pesado, mais denso. O alumínio ele não é tão denso quanto o ferro, mas ele é denso, então ele vai ter um peso, que é, no caso, 2,7 kg. Mas a madeira de pinho, que é o que é dado aqui, vai ser leve, perto dos outros, que vai ter somente 500 gramas. Então, o que acontece? A densidade, é isso que eu falei, a molécula está perto uma da outra e consegue juntar muita molécula aí pertinho, juntinha, e ela pesa mais, tá bom? Diferente do que a gente vai ver aqui, certo? Do volume, tá?
O volume é diferente da densidade, porque um objeto ele pode ter muita densidade em pouco volume. O volume é o espaço que ele ocupa no ambiente, tá bom? Se você olhar, por exemplo, o que é mais pesado, tá? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro? Muita gente pode pensar, 1 quilo de algodão é mais leve? Não, os dois têm o mesmo quilo. Na nossa cabeça a gente pensa que é mais pesado porque ocupa um maior volume, não é. Então no caso, eu tenho um volume grande, tá? Um volume bem grandão mesmo. E o que acontece? Esse volume, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Esse volume, tá? É grande, mas ele vai ter uma densidade pequena, então ele ocupa muito volume para conseguir chegar no mesmo peso daquele objeto que é mais denso, tá bom? Mas os dois aqui, ó, nessa imagem, os dois têm o mesmo peso, os dois têm 1 quilo, porém o algodão tem uma densidade bem menor do que o chumbo, tá certo? Outras propriedades físicas da matéria, né? A dureza. Aqui eu tenho uma faca de aço cortando o grafite e o quartzo. A dureza, tá? Que eu falo sobre ductibilidade, é quanto o material é duro. Vocês já ouviram falar que nós temos o diamante é a pedra mais dura, o minério mais duro que nós temos. E o grafite é um dos mais, os menos duros que nós temos, tá? Então o que acontece? Eu consigo com faca de aço sim riscar o grafite, mas eu não consigo com uma faca de aço riscar o quartzo. É isso que essa imagem quer dizer, tá bom? Vamos passar aqui para cá. Pronto. Aí nós temos aqui, ó, a fotografia, né, do grafite, da calcita, do quartzo e do diamante, tá bom? Qual é o mais duro desses aqui? O diamante, nós sabemos disso. Existe uma escala de dureza, tá? Usado como referência que permite comparar a dureza de diferentes materiais. Ela é conhecida como escala de Mohs, tá? E vai de 1 menor dureza e 10 maior dureza. Dos materiais mostrados acima, o grafite tem dureza 1. Então ele é, vamos colocar que ele é mole. Ele é totalmente mole? Não, mas ele é mole. A calcita tem dureza 3, o quartzo dureza 7 e o diamante dureza 10, que é o mais duro. Alguns materiais podem ser achatados e transformados em lâminas. Esse processo é denominado maleabilidade. Por exemplo, o ferro, eu aquecendo ele, eu consigo achatar e transformar em lâmina. Ele é duro? É, mas o que acontece? Quando eu aqueço ele, ele fica maleável. Então tem essa maleabilidade, tá? Principais exemplos de materiais maleáveis estão entre os metais, como o chumbo, o ouro, o ferro, o zinco e o alumínio. Que você vê, nós conseguimos moldar, tá bom? Conseguimos moldar até para fazer coisas que estão dentro do celular que você está assistindo ou do computador que você está assistindo, tá? As moedas são feitas de metais, né? Os metais geralmente eles são bem maleáveis. Maleáveis, perdão. Então vamos para cá. A propriedade, eu acho que eu falei errado, né? A dureza é uma coisa, a ductibilidade é outra, eu me confundi, desculpa. A propriedade que possibilita a transformação de alguns materiais em fios é a ductibilidade. Os melhores exemplos de materiais dúcteis também, dúcteis vem de duto, tá? Estão entre os materiais, entre os metais. E um dos mais utilizados na fabricação de fios é o cobre, empregado como fio condutor de eletricidade. O cobre, ele é usado em tudo. O fio que você está na sua casa é cobre, tá bom? Vamos lá. Outras propriedades de certos materiais é a tenacidade, tá? É a resistência ao choque mecânico. Por exemplo, se dermos uma pancada igualmente forte em dois blocos do mesmo tamanho, um de vidro e o outro de ferro, o vidro se partirá mais facilmente que o ferro. O ferro é mais tenaz, então no caso ele é mais forte, ele tem menos capacidade de quebrar do que o vidro, tá? Você consegue quebrar ferro? Consegue, mas a força tem que ser muito maior do que a força empregada para o vidro, tá? Então a aula já ficou muito grande, com 19 minutos aqui.
Mas é isso. Nós vamos ter esse aplique e resiste, tá bom? Nessa última página aqui, tá? Página 196, tá bom? Eu passei rápido para que você não visse a atividade. Espero que não tenha visto, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, voltar para cá. Pronto, muito bem. Então é isso, a aula de hoje foi essa. Espero não ter sido tão rápido. Eu falei mais rápido para a gente poder terminar e conseguir dar certo, tá? Mas é isso, façam as atividades. Eu vou mandar lá no grupo as páginas direitinho. Vocês têm o livro, mas eu também vou mandar a atividade. E muito bem, pessoal, é isso. Por enquanto é isso, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar. Vai ser postado diretamente no YouTube hoje, tá? Para sermos mais rápidos, mas vai dar certo, tá? Um abraço a vocês, um bom final de semana, que Deus abençoe. Se cuidem, tá bom? Até mais.